Padre Marcos Antônio Gimenez Garcia, também Padre Martini, aqui à minha direita, Pastor Rocha, e também meu irmão Roberto Gomes Rocha. Registramos ainda a presença dos vereadores Miguel Laércio Matias, Larcinho, muito obrigado pela sua presença, Larcinho. Também vereador Cordeiro. A gente acostumou tanto chamá-lo de Cordeiro que às vezes eu me embaraço com o nome dele, né? Mas é Cordeiro, então está aí o Cordeiro. Nós queremos agradecer a presença do diácono Nilson, também do diácono Carlos, e os demais são os que estão aqui na mesa. Nosso presidente, Dr. José Luiz Jeff Pereira, mandou que deixasse um abraço ao senhor, Camargo, também aos demais que aqui comparecessem. Ele viajou para São Paulo ontem e atrasou muito as suas tarefas, né? E ele falou: olha, justifica lá a minha ausência, que eu estou com muita coisa para fazer e por esse motivo não poderei estar lá na Câmara. Nós estamos aqui reunidos nesta noite de agradecimento a Deus, dentro de uma proposta da Pastoral Ecumênica da cidade de Franca, coordenada pelo pastor Mário, para que nós tenhamos aqui esta noite de unidade, de união e, consequentemente, de intercessão pela família, pela paz, pela cidade. E nós teremos aqui algumas ministrações e também alguns louvores que irão abrilhantar esse nosso evento. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Eu espero que a gente possa passar aqui alguns minutos, alguns momentos de confraternização e de alegria na presença de Deus, na presença do Senhor. Eu quero convidar o nosso presbítero, Roberto Gomes Rocha. Ele estará fazendo a abertura desse evento dessa noite. Roberto, fica à vontade. Boa noite a todos. Excelentíssimos vereadores, pastor Otávio, Laercinho, Cordeiro, de antemão já agradecemos a disponibilidade desse espaço para que nós possamos aqui desenvolver esta semana de oração para a unidade dos cristãos. Aos que se encontram aqui presentes, lembramos que estamos em plena semana de oração pela unidade dos cristãos. É um evento que se desenvolve pelo Brasil inteiro. Ele é de responsabilidade do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, a nossa motivação, o nosso chamamento é o próprio Deus que o faz, independente da nossa religião, independente da nossa doutrina, independente do nosso governo. Nós estamos aqui como irmãos em Cristo. Se nós temos, se você tem Jesus Cristo como seu Deus, como seu Salvador, essa reunião é para você, é para nós orarmos ao nosso Deus. O texto motivador, como se encontra aí nesse caderninho que todos pegaram ali na frente, é de Miqueias, capítulo 6, verso 6. E a pergunta: o que Deus exige de nós? Deus não nos exige sacrifícios, holocaustos, nada. O texto de Miqueias, capítulo 6, verso 6 a 8, ele diz: eu quero que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus.
sobre unidade. Lembrando aqui os irmãos que o Salmo 133, verso 1, diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós ouviremos aqui essa noite falar sobre unidade. Ouviremos também sobre a família. Lembramos também, lá uma passagem do Velho Testamento, quando Josué estava às portas da morte, ele chamou o povo, líder que era do seu povo, ele chamou e incitou o seu povo a escolher sobre a fé. E ele disse: escolheis a quem servis, porém eu e a minha casa serviremos a família dele nas mãos do Senhor. Vemos em Atos, no Novo Testamento, quando Paulo e Silas foram libertos pelo próprio Deus das amarras, dos grilhões, da cadeia, perplexo, o carcereiro perguntou: o que eu faço para me salvar? Paulo e Silas responderam ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então nós vemos que o nosso Deus, a quem nós cultuamos, Cristo Jesus, Ele nos fala a cada um de nós. Ouviremos também sobre a paz essa noite. Lembrando que o profeta Isaías, quando fala de Jesus Cristo, ele fala: o seu nome é Príncipe da Paz. Ouviremos também a essência dessa reunião é a oração de nós todos, para que nós tenhamos uma maior comunhão com Deus, maior intimidade com Deus. Eu li há alguns anos atrás, há bastante tempo atrás, um livro que eu não me lembro uma palavra sequer, não me lembro uma vírgula, mas eu não me esqueço do título. O título era assim: ocupado demais para deixar de orar. Então, a oração, a nossa conversa que nós temos com Deus, nós podemos pedir de tudo. E nós necessitamos, como comunidade, como irmãos em Cristo, nós necessitamos cada vez mais da intercessão de Deus, da manifestação de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Para encerrar, e darmos logo a abertura para o nosso evento, eu gostaria de apresentar os irmãos que se reuniram desde o ano passado para formatar, para decidir sobre quando, como, onde faríamos essa reunião que hoje está sendo aqui. Então, desde a semana passada, nós nos reunimos lá na casa da Silvia, do Zé Mário, que estão aqui presentes. A Silvia e o Zé Mário foram nossos anfitriões, né? O padre Mário Zini, o coordenador, e ele tem dirigido todas as reuniões. O diácono Carlos, que está aqui presente também, lá atrás, com a esposa. A Mariângela, a nossa secretária desse grupo, agora está filmando e registrando. Né? O José Donizete também está aí com a sua família, com a sua esposa. O Jair Romualdo também tem nos ajudado nas reuniões. E o Adriano, sempre solícito, sempre nos ajudando aí. E o pastor Otávio, né? Que é pastor, que é nosso vereador, tem representado muito bem os cristãos aqui nesta casa de leis. Então, sem mais delongas, vamos passar a primeira música, o primeiro louvor, que será pelo André Douglas, né? André Douglas, com a música o louvor Noites
com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Em toda a fé, do princípio ao fim, em todos os seus sofrimentos. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pegar a dor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar a dor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o padre Marco Antônio, também chamado de Marcão. Tem 3 padres Marco na diocese. É Marco, Marquinhos e Marcão. Eu sou Marcão. Para não confundir, mas sou assim. Eu sou padre há 22 anos. Já trabalhei em Orlândia, Brasil Paulista, aqui perto da São Benedito. Atualmente já não é prioridade. Eu trabalho prioritário perto de dependentes químicos. Eu moro numa casa de apoio para jovens que passaram de tratamento, né? E é uma casa pós-tratamento. Uma casa nova, começou faz 100 anos ainda, e tem 9 jovens comigo, eu moro junto com eles, né? Na casa. E também dou assistência ao Nareve, que a maioria conhece. O Nareve tem 22 anos já de atuação. E eu então acompanho missas semanais, catequese, atendimentos, né? E estou na pastoral carcerária também, já faz quase 20 anos. Visitas semanais à cadeia, né? A cadeia de Guanabara. Eu comecei a visitar a cadeia, nem existia Guanabara ainda, a cadeia. Era a cadeia 1%, os mais velhos, né? E depois de Guanabara e o CDP agora, né? E Guanabara é a cadeia feminina. Então, eu vejo assim, que Deus me deu um dom para trabalhar, né? Nesse campo, e eu me realizo muito. Então, faço muito realizado, muito feliz. Trabalho difícil, né? Mas não é coisa minha. É Deus que faz através da gente, né? Às vezes ficar na paróquia é um pouco mais tranquilo, né? Mas eu acho mais esse chamado, né? E aí também, por isso também que estava entendendo um pouco a questão da unidade, vou convidar aqui no falar da unidade, né? Porque esse trabalho do dependente químico, muitos evangélicos, né? E eu sou católico, claro, né? Da cadeia, tem muitos evangélicos. Então eu já trabalho isso aí naturalmente, né? Da unidade entre nós cristãos. Então a unidade não é uniformidade, né? Uniformidade é tudo igual. Não, unidade é a união nas diferenças. Né? Então cada um continua na sua igreja. Bom, esse encontro aqui é de cristão. Né? Então nós católicos evangélicos, na mesma religião. A religião nossa é a da Igreja do Cristo, cristianismo, né? E nós somos de igrejas diferentes, né? Eu sou da igreja, da família católica, né?
alguns outros da família evangélica, assembleia, qualquer outra igreja, metodista, presbiteriana, né? O pastor Otávio da Assembleia, né? Isso. Então, e a gente, isso é uma coisa muito triste, né? Ver a nossa divisão. Porque a palavra divisão, ela é derivada da palavra diabo. E unidade é de Deus, né? Então, se nós estamos nos chamando cristãos, né? E divididos é uma coisa muito contraditória, né? E triste. Eu trabalho com ele, quando tudo começou na diocese, nós trabalhamos na diocese, na região de Franca, há uns 20 anos atrás. Quem começou esse trabalho aqui na região foi ele era pastor na época, lá em Patrocínio Paulista, o pastor Ronaldo. Ele foi na minha casa, na casa do padre, no domingo, né? Me levou um convite para participar de um encontro bíblico que teria lá em Patrocínio Paulista, num ginásio de esportes. Eu achei estranho, né? Diferente, né? Nem conhecia ele pessoalmente. Ele foi na minha casa me convidar, naquela semana teve um encontro, né? E eu fiquei muito feliz. Ele saiu da minha casa, foi para a missa, tinha a missa lá na Patrocínio Paulista, né? Você está vindo atrás, como para ele escondeu, né? Escorregou para o pessoal, né? Foi intimidado. E aí começou tudo na região de Franca, né? Não foi nem eu, nem ninguém, né? Foi o Ronaldo, que hoje faz muito tempo que eu tenho contato com ele, conhece, ele era pastor, presbítero, pastor, também foi, tem que conhecer, tem bastante, nem sei, né? Pastor Ronaldo. Nós trabalhamos muitos anos juntos, né? Fizemos vários encontros. O primeiro encontro desse segmento foi no Grupo dos Vagos, faz uns 15 anos. Tinha 1.500 pessoas. Acho que foi muito ruim, porque como não voltou mais. Então, o segundo já foi umas 500, né? E daí ficou assim, né? Mas o importante é que eu percebi, né? Entre nós, padres, né? Da Diocese de Franca, que criou um clima diferente, assim, né? Existe esse preconceito, né? Que é horrível, né? Católico, evangélico católico, né? E parece que entre nós padres a coisa melhorou um pouco esse trabalho. Se não precisa atrair muita gente, mas pelo menos entre nós padres a coisa melhorou um pouquinho, menos preconceito, né? Graças a Deus. Então, eu, para falar da unidade, eu falo demais, passar o tempo de corte. Eu pensei, nada melhor que o Evangelho, né? O Evangelho de São João, capítulo 17, né? Onde Jesus reza. Há 2000 anos, Jesus rezou por nós, para estar aqui hoje. É isso que vem essa palavra, né? Então, João 17, eu vou ler o versículo 11, depois eu vou passar para o 20, do 20 a 26. No versículo 11, Jesus diz assim: eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Começa por aí, né? A Trindade, Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é o que define o cristão, né? Quem faz a religião cristã, quem acredita que Jesus Cristo é Deus, né? E acredita na Trindade Santa, certo? Outras denominações, né? Outras igrejas, né? Por exemplo, o Espiritismo, né? Eu não estou dizendo que seja pior ou melhor que nós, mas não somos cristãos porque Cristo não é Deus. Então, quem define a religião cristã é quem acredita que Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, né? E nós, católicos evangélicos, temos a mesma crença. Então, não tem porquê. Nós, às vezes, nos dividimos por coisas secundárias, né? Quando Cristo é o centro realmente da nossa vida, da nossa igreja, da nossa religião, não tem porquê estar dividido. Quando nos dividimos é porque Cristo está sendo centro, né? É muito claro. Então, Jesus Cristo está pedindo que nós, né? Sejamos um, como Ele e o Pai são um. Depois aqui no versículo 20 em diante, vai dizer assim: eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra dele. Já está rezando por nós, né? Não só para aqueles daquela época, né? Mas também para aqueles que vão crer no
católicos deixamos a palavra de Deus de lado muitos séculos. Né? Então isso foi uma coisa que ajudou muito a dividir a gente. Nós voltamos a ler Bíblia, graças a Deus, nós católicos, já faz 50 anos oficialmente, né? Então isso está ajudando agora a gente se identificar mais. Né? E sem a leitura da palavra, cada um inventa uma coisa, né? E é o que aconteceu. Agora nós somos mais unidos, graças a Deus, graças à palavra. Né? E Jesus está dizendo isso, né? Depois diz assim: que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós. Aí que está a questão, né? Não é só acreditar em Jesus, é estar nele, estar com ele, ele estar em nós, que é muito mais que acreditar. Né? Ser cristão é ter Deus Cristo. Não é só acreditar que existe, ele é o Salvador, né? É ter ele em nós. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Que eles estejam em nós. Para quê, gente? A gente vê um livro. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a gente dividido é um escândalo. O mundo tem dificuldade de estar em Cristo por causa da nossa divisão que está em Cristo. Quando a gente vive unido, Jesus disse: o mundo vai acreditar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Senhor. Agora as pessoas de nós estão brigando, divididos, com preconceito. Né? Como é que o mundo vai acreditar em Cristo? Olha o seguidor de Cristo aí. É triste, um pai e uma mãe, né? Vocês são casados, têm filhos. O pai e a mãe vê os filhos brigando, divididos, na tristeza no dia de quarto, né? Pois é, nós somos cristãos, católicos evangélicos, nós não somos inimigos, nós somos irmãos. E às vezes nos tratamos como inimigos. Isso é muito triste. É como dois irmãos na casa sem mim. Né? Isso é muito triste. Então, Jesus Cristo não quer isso. Com certeza, claro, né? Ele está dizendo que, sério, esse trabalho com ele diz um pouco isso. Né? Para a gente acabar com esse preconceito. Tá? Que Deus vai nos ajudando, né? E para isso é preciso ter esse tipo de conversão, de querer mudar, não ficar apegado à coisa secundária, não apegado a Jesus Cristo sobre tudo, em belíssimo lugar, né? Aí vem a humildade de reconhecer nossos erros, cada um reconhecer os erros da sua igreja. Não tem religião perfeita, né? Quem acha que a sua religião é perfeita é fanática. Fanatismo é fé, né? Toda religião é imperfeita. Eu tenho que dizer, quem for com uma religião perfeita vai morrer sem religião. Não é? A religião é divina e humana. Então, nós católicos temos acerto e erro. Evangélicos temos acerto e erro. É a humildade de reconhecer, né? Nossos erros e os acertos dos outros. Não é por aí? Né? Isso é amar. Né? Quando ama, não sabe que o amor é sério? Então, porque amor é sério por quê? Porque não vê os defeitos dele. Quando o casal está apaixonado, né? Vê os defeitos um do outro, mas não tem que passar. Né? Quando a gente, quando não gosta, quando odeia, até o extremo, né? Amor e ódio, quando odeia, só vê defeito. Então, se nós estamos procurando defeito na igreja do outro, nós estamos odiando. Nós somos chamados para nos amar. Né? Quem ama Deus é Deus, mas procura lidar com isso, né? E se perceber nós também erramos, todos nós. Então Jesus diz, né? Sejam perfeitos, perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me enviaste. De novo, perfeitamente unidos. Essa frase é séria. Jesus há 2 mil anos atrás para que nós fôssemos perfeitamente unidos. Nós estamos até meio querendo começar a nos unir, né? Chegamos perfeitamente a um pouco, né? Mas vai chegar. Para Deus não tem nada impossível. Nós estamos fazendo o possível, né? Só. Esse trabalho aqui dentro, a parte nossa fazer o possível. E Deus vai fazendo, né? O impossível é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão e de realização também, né? Depois Jesus vai dizer: Pai, quero que sejam comigo aqueles que me deste, para que contemplem a minha glória. A glória que tu me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu.
Isso aqui é triste, né? O mundo não conheceu. Eu até penso, olha, se nós não conseguimos amar, é porque não conhecemos a Deus. Porque Deus é amor. Não é que Deus nos ama, é um pouco. Deus é mais que nos amar. Ele é amor. Então, se nós estamos em Deus, como esteja em nós, né? Estamos no amor, nós vamos nos amar, Deus, né? E nos amar em primeiro lugar, depois amar todo mundo. Né? Por isso, esse trabalho de aproximação das pessoas, começa entre a gente, né? Cristão, e depois vai se expandir também. Aí também aí a questão da comunhão, né? Em comunhão, né? Comum união, nós. Depois a questão da unidade também na sociedade. A sociedade massacrada, dividida, né? Quantas coisas horríveis acontecem na sociedade, porque falta amor. Né? Eu lido, presa, quantos anos, né? Quantas histórias horríveis, né? A dependência química, né? Eu falo para todos em casa também. A dependência química é coisa de quem encontrou Jesus Cristo. E quem encontrou Jesus Cristo de verdade, tem ele, está com ele, é uma pessoa feliz, realizada. Não vai precisar de usar de fugas. Né? Então, olha a importância do encontro pessoal com Jesus Cristo, que transforma, que preenche o nosso vazio interior. Né? Então, esse trabalho é importantíssimo. Aí, quem marca um encontro desse, houve interesse. Obrigado a vocês que vieram, né? Graças a Deus. Venceu o sal, né? Mas Jesus falou que gosta do sal, até sai pouquinho, né? Como o sal estraga a vida. Então, nós vamos ser o sal, agora aí nós tivemos, né? Cadê meu tempo, hein? Tá bom, terminando. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome, o nome de Deus, né? O poder de Deus, e o farei conhecer ainda, para que o amor com que me amaste esteja nele, e eu mesmo esteja nele. Olha que bem. O meu amor esteja nele, e eu esteja nele. Cristo está em nós. Isso que eu queria deixar bem assim, que a gente gravasse isso também no nosso coração, né? Ser cristão não é que tem isso, nós somos poucos, né? É ter ele em nós. Acho que vai assim que ele terminou, esse descobrir, né? Para que o amor que me amasse esteja nele e eu mesmo esteja nele. Então, minha gente, se Cristo está em nós, se estiver em nós, não vai ter divisão mais. Nem na igreja, nem dentro de casa, nem na sociedade, aí é sonhar mais, né? A comunhão com a natureza também, né? A unidade, a união com a natureza, a questão ecológica, né? Tudo transforma. Quem tem isso começa a ver a vida com os olhos de Deus. Aí é tudo diferente. Porque Deus sempre vê com amor. Né? Então é isso que nós vamos chegar. E um encontro desse é uma coisa que anima a gente, né? Tem alguém preocupado em viver isso aqui. Aliás, isso deveria ser a essência da nossa vida, né? Não é uma coisa secundária, esporádica, né? Por isso é a essência, que é a vivência do amor, porque o mundo creia que Deus mandou o seu filho Jesus. Então, quem sabe outras religiões estão crescendo mais, né? Como os muçulmanos. Né? Os muçulmanos já passou no mundo católico no mundo. A pena, né? Porque quem sabe nós estamos aí tentando acertar e não estamos conseguindo bem, né? Então tudo começa com a palavra de Deus, a palavra do alicerce. Estuda a palavra, a abertura de coração, a conversão, né? E a partir disso, Cristo também morar e permanecer em nós. Vou falar de novo, parece que eu estou sozinho. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Nós estamos aqui numa noite de confraternização, de alegria. Quero mais uma vez cumprimentar os irmãos que estão na mesa. Chegou agora o padre Mário Trombeta. Que nome bonito, hein, pastor? Padre? Trombeta, coisa de vitória. A gente toca a trombeta e a Bíblia ensina que é para tocar a trombeta mesmo, né? Que o Senhor possa ser essa trombeta viva nas mãos de Deus cada vez mais. Pastor Marco Antônio Jimenez Garcia, quase o nome do vereador aqui. E tem um vereador que é padre Marco Antônio Jimenez Garcia.
o vereador que só não tem de menos, né? Padre Mário Zini, nosso amigo, companheiro, Padre Mário, sempre tem prestigiado os eventos que nós fazemos aqui na Câmara, e eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de nós podermos estar juntos aqui. Pastorarem, ordens, é uma alegria recebê-lo novamente, viu, pastor? Também ao prefeito Roberto Gomes Rocha, meu irmão, meu companheiro, a quem a gente muito estima, a sua esposa, que está acompanhando. Vereador Cordeiro, vereador Laércio. Muito bem, coube a mim a tarefa de falar da família. O que é a família? O dicionário define a palavra família como sendo um conjunto formado pelos pais e pelos filhos, ou pessoas da mesma casa, ou ainda pessoas que possuem o mesmo sangue. A família é, sem dúvida nenhuma, a mais importante instituição criada por Deus para a sociedade. Deus não fez o ser humano para viver na solidão. Quando Deus acabou de criar o homem, Ele disse que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, ou seja, uma companheira, uma amiga que esteja diante dele. A primeira referência bíblica que eu encontrei a respeito da família só aparece lá no Velho Testamento, no capítulo 10, versículo 5 de Gênesis, quando a Bíblia nos fala dos descendentes de Noé. Veja bem, a primeira menção que a Bíblia fala do nome família está no capítulo 10 de Gênesis. Todavia, a família, a criação, a existência da família tornou-se uma realidade no momento em que Deus cria, vereador Cordeiro, a mulher, depois de haver feito o homem. E isso aconteceu no capítulo 2 do livro de Gênesis. Ali estava composta a família, o homem chamado Adão e a primeira mulher que Deus criou, Eva. Então ali estava constituída a família, criada por Deus. A nossa família, ela foi criada por Deus. A minha família foi criada por Deus e a sua família foi criada por Deus. Quem crê assim, diga amém. Não, está muito fraco, eu vou falar de novo. Quem crê assim, quem crê que a sua família foi criada por Deus, digam amém. Amém. Melhorou. Aqui nós vemos claramente, meus queridos, que a célula máter da sociedade, a família, foi criada a partir da necessidade humana de se relacionar, de viver em companhia e, acima de tudo, de vivermos em família. O propósito de Deus foi estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo, amizade, convivência. E isso quer dizer relacionamento. Infelizmente, hoje estamos vivendo um tempo de escassez na área dos relacionamentos. Nós estamos vivendo de maneira fria e distante. E isso, como disse o padre Marco Antônio, isso não agrada a Deus. Eu creio, amados, que Deus quer, sem dúvida nenhuma, padre Marco, a unidade. Deus quer união. E essa união
começa em casa. É em casa que precisa haver o princípio da união. Se nós não tivermos união dentro de casa, imagine vocês que nós vamos ter união fora. Nós precisamos ter união fora, primeiramente dentro de casa, para que nós possamos também vivermos união fora de casa. União entre o pai e a mãe, união entre os pais e os filhos, e se não houver essa união primeiro dentro de casa, não haverá união em lugar nenhum. A união familiar nos leva a vivermos em união em qualquer outro lugar. Quem tem união dentro de casa pode estabelecer união em qualquer outro lugar. Roberto já citou aqui, não podemos falar de união sem citar o Salmo 133, versículo 1. Aonde o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom vivermos em união, mas essa união começa na minha, na sua, na nossa casa. É preciso cultivarmos essa união dentro da nossa casa. A família que Deus criou lá no Éden era feliz na sua totalidade. Posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que eles eram absolutamente felizes. Deus havia preparado um lugar excelente para eles. Viver no Éden era um local acolhedor, onde havia proteção, provisão, além de desfrutarem do maior privilégio que um homem e uma mulher puderam ter: a presença gloriosa de Deus ali junto com eles, no jardim. Vocês já pensaram viver num lugar como esse, aonde não faltava absolutamente nada e ainda tinha o privilégio da presença de Deus? Deus não mudou seus propósitos. A vida que Deus preparou para a família lá no Éden, e que por causa da desobediência o homem e a mulher perderam, não foi esquecido por Deus. Tudo que o homem tinha lá no Éden, e muito mais, que nós nem podemos imaginar, é o que Deus tem preparado para nós lá na glória dos céus. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Gosto muito desse versículo. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Vou repetir. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem crê nessa palavra pode dizer amém. Amém. Melhorou. A felicidade da família na terra era sem dúvida nenhuma algo especial, mas não demorou muito e essa felicidade ficou comprometida. A desobediência à ordem de Deus levou o homem e a mulher a duras consequências. Era aqui a primeira tentativa do inimigo de acabar com a família, de frustrar os planos de Deus. Desde a criação, a família vem sendo bombardeada pelo inimigo, tentando ofuscar, roubar, tirar o brilho da família que Deus constituiu. A família está inserida dentro de um contexto social e, portanto, sujeito a mudanças. Porém, os princípios de
ensino para as famílias são eternos, são imutáveis. Esses planos não mudam. Os inimigos e desafios enfrentados pelas famílias são muitos. E aí, mais uma vez, eu quero citar a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, lá no capítulo 16, versículo 33, aonde a palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Meus queridos, se ele venceu, nós podemos ter a certeza, amados, que nós já temos de vencer também. Amém? Amém. Eu quero terminar a minha fala mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês. Meu irmão Roberto Mendes Rocha, pastor Allen, padre Marcos Antônio Jimenez Garcia, padre Mário Zinho e agora também o padre Mário Trombeta. Eu não vou esquecer o nome do senhor, viu? O senhor trabalha em qual é a paróquia, irmão? Santa Rita, no ensino? Muito bem. Meus agradecimentos aos cantores que já cantaram, aos que ainda estarão se apresentando. Eu quero aqui, em nome do nosso presidente desta casa, o vereador José, sempre de portas abertas para recebê-los. É uma alegria tê-los aqui conosco. Eu termino dizendo que as famílias nunca foram tão desafiadas pelas forças do mal como estão sendo nos dias de hoje. Porém, é na presença de Deus que a família garantirá a vitória sobre os desafios da sociedade atual. Sabedores que esse é o caminho para a vitória. Juntos, busquemos ao Senhor pela vitória da nossa casa, pela vitória das nossas famílias. Que Deus abençoe a todos. Amém.
Se compreendesses o dom de Deus, se compreendesses o amor que Deus tem por ti, se descobrisses o que Ele quer te presentear. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz se alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. Se compreendesses como te sonho, me perguntarias o que espero de ti. Se compreendesses como te sonho, buscarias o que tenho pensado para ti. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim. Tem um Jerusalém, de uma tradição de 5 alvos.